tem gente nova chegando. O Vasco encaminhou a contratação do atacante Adson, ex-Corinthians, que estava no Nantes da França. O Cruz Maltino ofereceu 5 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais. Adson tem 23 anos e na última temporada disputou 41 jogos pelo Timão, marcando 5 gols. Já anunciado pelo clube, o zagueiro Robert Rojas chega por empréstimo do River Plate, pedido do técnico Ramon Dias. Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no canal. Já vou deixando aos créditos ao canal Band Esportes, programa Os Donos da Bola RJ, trazendo informações atualizadas do Vasco hoje. Mercado da bola agitado, ainda não começou nenhum campeonato brasileiro, nenhum carioca. Então vamos aí de bola, mercado da bola. Confirmados Adson e Robert Rojas. Acompanhe a matéria até o final e tem mais contratações para vocês aí. Também já vou pedindo para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, acione suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também aí, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Acompanhe a matéria e até mais. Passamos a régua então no Flu, vamos falar um pouquinho de Vasco, porque tem novidade, notícia de agora. O Vasco anunciou um novo zagueiro. O Vasco tá na coisa do zagueiro, Fernandão. Só zagueiro, pessoal da defesa ali. Robert Rojas, vamos ver aqui se tem um anúncio na tela. Bem-vindo ao gigante. Mais um aí pra zaga. E vem pra ser titular, Fernandão? E aí? Eu acho que não. Acho que ele não vem pra jogar. Acho que Só Vasco... lembrando que ele estava no River Plate, né? Vem por empréstimo, estava no River Plate, mas ele é paraguaio. Eu acho que ele é do River e estava emprestado do Tigre, se eu não me engano. Isso, ele é do River. Ele é do River, vem por empréstimo. Não jogou tanto no Tigre, Mas no River jogou bastante, 98 jogos e 11 gols. Isso. Mas acho que é porque o Ramon conhece o jogador. Acho que foi o Ramon que pediu. Isso aí. Mas o Vasco acho que já tem a defesa meio que organizada já. Trouxe o João Vitor, o Maicon foi muito bem. Renovou. Renovou. Tem o Medel. Mas aí será que o Medel não... Chegou o cara da posição. O Medel não volta pro meio, deixa o cara que é zagueirão de origem ali? Eu acho que o Vasco vem com 3 zagueiros nessa temporada. Acho que o Medel vai fazer aquele líbero que consegue sair, tem qualidade para sair e retorna para fazer esse cara da sobra, esse cara que equilibra o setor defensivo. Por quê? Porque o Vasco sofreu muito no primeiro turno na parte defensiva. E no segundo turno conseguiu equilibrar dessa forma, com o Medel jogando ali, trazendo o Piton. Muitas vezes o Léo vinha para fazer o terceiro zagueiro e o Piton de ala. Eu acho que o Rojas vem para ajudar, vem para ser uma opção, mas titular eu acho que não vem para ser. Não vem. A tua zaga é qual? Só para... Eu acredito que o João Vitor venha para jogar, porque foi muito bem no Corinthians. Acho que tem condições para jogar, um zagueiro canhoto. O Léo, infelizmente, eu não sei o motivo pelo qual trouxeram um outro zagueiro canhoto que joga do mesmo lado, não é isso? Mas Maicon, Medel fazendo olha as proporções, galera. O que o Lothar Matheus fazia na Alemanha, né? Podem me xingar. Fazia na Alemanha. Já tem o corte, hein, galera das redes sociais. Fazia na Alemanha, aquele cara que sai para jogar, mas tem condições de fechar a zaga, e com o João Vitor do lado. E você, Álvaro? Olha, eu acho que não é uma contratação que desperte uma grande expectativa no torcedor do Vasco, mas sempre que acontece isso e a gente não conhece direito o jogador, eu me lembro de 2 exemplos. Um do próprio Vasco. Quando o Germancano chegou no Vasco, também não havia expectativa alguma em relação a essa contratação. E olha no que o Germancano se transformou. E o outro é do Fluminense, companheiro do Germancano, o John Arias. Quando chegou ao Fluminense, é um jogador que começou entrando em alguns jogos, passava a maior parte do tempo no banco de reservas e de uma hora para outra ele começou a deslanchar, começou a ganhar confiança. Vejam o que virou o John Arias hoje. Então, acho que pode ser uma boa aposta. O Ramon Dias não ia pedir essa contratação se ele não tivesse total confiança. Com moral, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Não é uma contratação para ser comemorada, para ser esperado em aeroporto, mas pode dar certo, sim. E o Vasco precisa de elenco. O Vasco precisa de elenco, precisa de robustez
para aguentar a temporada. É que os torcedores, assim, estão falando muito, só chega zagueiro, só chega defensor, cadê os atacantes? Vamos falar de outro cara que está chegando, mas ainda não anunciado. Meio atacante Adson, ele foi revelado pelo Corinthians, está no Nantes da França e o Vasco fez uma proposta pelo jogador. O Adson está aqui, a gente está vendo as imagens dele. É um cara que saiu ano passado, estava no Corinthians até o ano passado. Na temporada de 2023, 41 jogos e 5 gols. É uma boa? Olha, eu acho que é uma boa. Eu estava ouvindo os valores, não me recordo agora direito, mas o Adson chegaria por algo próximo 23 a metade, milhões de reais? a metade Posso do valor confirmar do pra Gabriel você. Peck, o que seria um grande negócio. Não que eu acho o Gabriel Peck um jogador ruim, não é isso. Mas trocar o Gabriel Peck por um jogador jovem também, pagando a metade do valor, acho que o Vasco faz um grande negócio. O Johnny confirmou pra gente que é 27 milhões de reais, é metade O do Adson. valor. E ele vem pra substituir o Peck ali, né? Apesar de ter características diferentes, Fernandão. Lá no Corinthians, tive umas informações privilegiadas, sabe? O Adson, ele ia muito bem, mas ele é um canhoto, ele é aquele cara um pouco previsível em alguns momentos. Pode ajudar? É um substituto à altura para o Peck? Eu acho que ele é mais atacante do que o Peck. Ele é um cara que tem mais um contra um. O Peck é um cara muito mais funcional. O Peck é um jogador que faz muito bem o lado do campo, ele consegue ajudar o lateral nesse trabalho defensivo. Tem muita velocidade para chegar ao ataque, tem um contra-ataque muito rápido. O Adson é um pouco mais leve, de mais mobilidade. Ele consegue flutuar do lado para dentro, fez gols importantes. Ele foi protagonista no Corinthians, com grandes jogadores jogando junto dele. Ele foi importante pra caramba. E o movimento do Vasco no mercado, caso ele venha, é extremamente inteligente, na minha opinião. Tô com o Álvaro, porque você trazer um jogador que, na minha opinião, ele saiu daqui mais pronto do que o Peck. O Peck amadureceu muito nesses últimos 6 meses do ano passado. Mas o Adson saiu daqui mais pronto, né? Sendo muito mais decisivo. E o Vasco trazer esse jogador para a posição do Peck, cara, assim, parabéns para a galera que fez esse trabalho. Ele vai encontrar alguns amigos, sabia, no Vasco? Piton, João Vitor, todo mundo da mesma geração ali do Corinthians, ele tá em casa. O Vasco perdeu o Peck e o Herediano, apesar do Peck ainda, né, tá certo, mas não tá oficial. O Peck e o Herediano pode perder um outro jogador. O meia Marlon Gomes tem uma proposta de um clube inglês, ainda não tem o nome do clube confirmado, mas certo que é da Premier League, uma proposta muito boa. O Marlon Gomes aí de 12 milhões de euros, aproximadamente 64 milhões de reais, só que a multa dele é de 85 milhões de reais. Só que aí vem um valor desse, 64 milhões de reais. O Vasco passando pela situação que está passando. O Alexandre Matos deu uma entrevista coletiva, que é agora o diretor de futebol do Vasco, falando de todo o processo, que é algo a médio a longo prazo para o Vasco voltar aí a disputar. Vem um valor desse, Álvaro? Vende ou não vende o jogador? Não tem como segurar. Eu gosto muito do Marlon Gomes, acho que é um jogador muito promissor. Lamento muito se ele sair do Vasco nesse momento, mas com um valor desse, até pela situação atual do Vasco, não dá para segurar. É por isso que é importante você ter um clube com uma situação financeira equilibrada. Porque quando chega um momento desse, você pode chegar e dizer, olha, ele só sai pelo valor da multa. E muitas vezes você consegue o valor da multa, né? Mas o Vasco não tem condições de escolher, né? De forçar, de esticar a corda. Entendeu? Então, se chegar essa proposta realmente, acho que infelizmente a torcedor do Vasco vai se despedir do Marlon Gomes. É bom para o jogador e é bom para o clube, né, Fernandão? Tem que ir, não tem porquê segurar o menino. E a gente tem que entender que a SAF está aí para isso. Os caras vieram para fazer negócio. E a base do Vasco é uma base muito forte. Aparecendo uma proposta dessa, para o Marlon, que é uma grande promessa, um grande jogador, só que não era titular no Vasco, foi utilizado várias vezes, foi importante. Acho que não dá para deixar passar uma chance dessa, ainda mais se tratando de um ser humano, né? Qualquer fatalidade pode acontecer aí na frente. É bom para o garoto que vai fazer a vida dele, né? Enfim, para o Vasco que vai conseguir trazer um dinheiro, quem sabe faz um movimento parecido com o que está fazendo com o Peck, trazer um jogador para a mesma posição, com um valor menor, mas que possa render tanto quanto. Acho que tem que dar tchau pro Marlon. Tchau, Marlon, quase isso. Fernandão, tá indo para academia? Vou, claro. Tá em forma, tudo certo? Podia estar melhor, mas acho que estou bem.
Eu tô indo todo dia agora, porque eu botei na minha meta de janeiro. Mas sabe quem também tá em forma, tá magrinho, apareceu voando e nas redes sociais, tá uma loucura, os torcedores do Vasco estão animados? Paiê. A nossa produção pegou aqui uma foto comparativa no ano passado, Paiê por aqui, e nesse ano. Dá para notar uma diferença boa. Tá entrando em forma, tá animando o torcedor cruzmaltino, que tá esperando muito dele nessa temporada. E claro, no ano passado já tinha uma grande expectativa, até pelo nome, mas não entregou. E agora, o que você acha, Álvaro? Com essa comparação aí, será que dá para esperar mais do Paiê? Bom, primeiro eu quero dizer que eu suei frio agora, que eu pensei que você fosse me perguntar se eu estava indo à academia. Porque o Fernandão é rato da academia. Aí eu já perguntei para ele. Eu perguntar se não parece, não parece, cara? Tô me esforçando pra caramba, não parece. Não, olha, eu acho que a temporada do Vasco, ela depende muito desse jogador. Esse cara é um cara que, se ele tiver 60% a 70%, se ele render 70% a 70% do que ele pode render, ele transforma o time do Vasco. E essa era a minha expectativa quando o Vasco fez a contratação, só que ele chegou de uma forma parecida com a minha, assim. Fortinho, fortinho. E aí não rendeu o que se esperava dele. Ainda assim foi decisivo em alguns jogos. E não rendeu por conta, você acha que, você pensa que por conta da velocidade ali, ele não tinha tanta velocidade? Tudo, né, Tati? Porque, assim, o jogador que está acima do peso, é claro que o rendimento dele cai, é claro que ele não tem gás para suportar um jogo durante os 90 minutos, ele tem que ser substituído muitas vezes durante o jogo. Se ele estiver em forma, mesmo com 36 anos, né, que ele tem, né? Isso, 36. Eu acho que ele muda a fisionomia do Vasco. Ele é um cara que pode transformar o Vasco, tirar o Vasco de um determinado patamar e passar... Eleva, né? Ô, Fernandão, tem a informação de um amigo nosso, né? O Pedrosa, até do canal do Pedrosa, que eu estava dando uma olhada, vi essa informação, dando crédito aqui para ele. É uma informação dele de bastidores, de que a comissão técnica tem a vontade de utilizar o Paiê como ponta. Em forma dá, né? A posição que ele está acostumado a jogar. E a gente é muito racional quando a gente fala das posições, né? Dos caras no campo. Não, o Paiê é um cara que gosta de jogar do lado esquerdo, até por ter a perna direita muito boa, trazer para dentro para finalizar. É um cara que tem um chute muito bom, finaliza muito bem, consegue encontrar os espaços, os jogadores, os seus companheiros para fazer o gol. E quando ele está ali, ele vem para dentro, né? Abre o espaço para o lateral passar. Acho que a palavra ponta é muito... Acho que determina muito uma coisa que não acontece, entendeu? Ele vai usar aquele lado ali, de uma forma posicional, aqui você se movimenta bem dentro do seu setor, ele vai sair do lado esquerdo para dentro, vai ter um pouco mais de liberdade. Mas você acredita que ele vai jogar com mais liberdade ou um pouco mais... Não, ele vai ter liberdade. Acho que ele... Por dentro. O Ramon fez isso quando utilizava o Paiê ano passado, ele entrava muitas vezes por ali, mas vinha para dentro, deixando o Praxedes usar aquele lado do campo, dando a responsabilidade para o Praxedes marcar o lateral quando ele subia por ali. Concordo com o Álvaro com relação ao Paiê, eleva o nível do Vasco, esse cara jogando 70% da qualidade técnica dele, porque ele é muito diferente. E eu acho que ele chegou gordinho porque ele não estava preparado, acho que ele foi, né, chamado... E outra, o nível do futebol brasileiro, de número de jogos, não, dá uma mudança, você acha que muda? Mas, por exemplo, você tá em casa, ele estava parado, ele não estava jogando. Olha, quer jogar no Vasco? Quero. Como é que tá lá? O bicho tá pegando pra o último jogar, colocado. tem que estar em forma. O cara tem que chegar para jogar, ele não vai chegar para se preparar. Ele vem de um cara que tem uma outra língua, uma cultura diferente, sempre a alimentação é diferente. Leva tempo para fazer isso. Eu acho que ele foi até muito bem pela mudança tão drástica que ele teve que fazer na vida dele. E muito disso é porque ele quis fazer. A galera esquece disso, né? Porque o cara vai fazer porque ele quer, claro que ele vai receber por isso. Mas é um cara que tem a carreira consolidada e vai fazer porque quer. E ele chegar mais magro, mais uma prova do que ele quer. E isso só é bom pro Vasco. Bom, daqui a pouco a gente fala mais aí dos outros clubes, Fla, Flu. Flu já falamos, né? Fla e Bota. Porque hoje é sexta-feira, dia leve, aquele clima. Sexta-feira é dia de faltar academia. Geralmente, a gente estava falando da academia, eu lembrei disso. Hoje é dia de... Sabia dessa não? Sexta é dia de faltar? Pô. Geralmente eu falto na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas agora eu tô focada, eu vou. Sexta-feira, dia de se divertir, um dia leve. E claro, nada melhor do que o Rio na Rede, com os meus amigos, Thales Teixeira e João Vidal. Vamos conferir.
Fala, torcida do Vasco, tudo bem com vocês? Venho trazendo mais uma notícia atualizada. Faz dias que a gente não fala, mas está aí. Como está a situação envolvendo Vasco e Luciano Rodrigues? Entenda, nome joia uruguaia que já foi, dizia e que já ia vir imediatamente para o Vasco, mas ocorreu alguns trâmites aí na transferência do jogador. E eu vou trazendo para vocês agora que o mercado de transferência do Vasco da Gama está apenas só começando. Mas o Vasco mostra sinais de atividades com a venda de Gabriel Peck e o pedido da saída de Orediano. E o setor ofensivo fica órfão de contratações. E o Alexandre Matos vem mapeando os melhores possíveis para trazer a reposição aí dessas saídas. E o nome de Luciano Rodrigues, ele joga no Liverpool do Uruguai, é um jogador das maiores promessas uruguaias sul-americanas, e o que rapidamente atraiu interesse no Vasco e de diversas equipes europeias. Porém, o acordo do perfil do Luciano e está até o momento o Vasco não conseguiu avançar nessas negociações porque o presidente do Liverpool não aceita qualquer tipo de redução no valor. Desculpa. Não aceita qualquer tipo de valor de redução no valor do passe do jogador, que tem ofertas do time da Europa. No caso, o Vasco ofereceu 30 milhões para o jogador, mas teve times que ofereceu mais. Então, se o Cruz Maltino quiser contratar, terá que pagar o que os uruguaios pedem atualmente. Então, o Vasco e sua delegação se encontram nesse momento no Uruguai para a realização de uma pré-temporada. Ou seja, isso ajuda que Alexandre Matos e o departamento de futebol nas negociações com a staff do atleta. A promessa é de dias agitados para o gigante da colina. E mais uma contratação que eu queria trazer para vocês é a contratação do Adson. O Vasco fecha a contratação de Adson, ex-jogador do Corinthians, que o Vasco fechou mais uma contratação para a próxima temporada, que estava no Nantes, da França, e as negociações devem beirar aí, em média de 30 milhões de reais, e o atleta chega para repor a lacuna deixada por Gabriel Peck no elenco Cruz Maltino. Ele é revelado pelo Corinthians e aos poucos sabem que Adson quase teve a carreira moldada pelo longe do Corinthians, né? Que o jovem já foi quase vendido para o Real Madrid e ele tem 22 anos. E quando ainda tinha apenas 12 anos, que o Real Madrid chamou ele, mas não permaneceu no clube. O grande problema foi que os pais de Adson não tinham condições de morar em Madrid. É uma pena aí. E hoje ele poderia estar bem melhor do que está hoje. Enquanto o clube espanhol não oferecia condições na moradia para a família. Então, palavras de Adson aí à imprensa. Esse teste foi através de um empresário francês. Ele foi até Aruanã, em Goiânia, onde ele morava, cidade natal, em Goiânia, Goiás, em 2012, e viu alguns tipos de jogos. E com isso ele produziu um material e levou ao Real Madrid. Os diretores do clube gostaram da minha atuação e me enviaram uma carta me convidando para ir fazer um teste na Espanha. Fiz 21 dias de treino e fui aprovado. Entretanto, minha família não tinha condições financeiras de adquirir uma casa em Madrid. Por isso, não segui na equipe. Disse Adson à imprensa. A imprensa, eu vou deixar os créditos aqui também, a TV UOL. E de volta ao Brasil, o jovem não desistiu e Adson tentou mais alguns testes pelo país e acabou sendo chamado a atenção pelo Corinthians. E após voltar da Espanha, fiquei um período na minha cidade e comecei a rodar nos clubes de Goiânia, com Aruanã e Jaraguá. Na época ele tinha 17 anos, mas atuava pelo sub-20.
alguns olheiros do Corinthians foram assistir alguns jogos e pelo Campeonato Goiano da categoria gostaram do meu potencial e fizeram proposta para eu fazer parte da base do clube. E Adson será a quarta contratação do Vasco da Gama para o ano de 2024. Além do atacante, foram contratados João Vitor, zagueiro, Robert Rojas, além de David, atacante também, e o Gigante da Colina continua se movimentando no mercado. Então aí são essas duas entrevistas aí que o Adson deu à TV UOL e falou da sua carreira aí como atleta, desde pequeno, né, desde os 12 anos de idade aí, já vem atuando aí no futebol. Mas enfim, não foi para o Real Madrid por condições financeiras, mas hoje aí mostra seu potencial para a torcida e chamou a atenção de Matos. Ele quer voltar para o Brasil e Matos vai buscar. Na verdade já tá tudo certo, né? Já só vai pegar ele e trazer. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, deixar o seu like e o seu comentário também. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.